meu povo, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal bem aleatório. Eu me chamo Kelvin Douglas e em comemoração à Semana da Independência eu trouxe aqui pra vocês um vídeo diferenciado. 5 coisas que talvez vocês não saibam sobre a história do nosso país, do Brasil. E aí, ficou curioso? Então vamos lá, roda a vinheta. Então vamos lá, a primeira coisa delas é, o Brasil já teve 13 bandeiras. É isso mesmo, pessoal. Essa bandeira que nós conhecemos hoje, ela está representando o Brasil desde 1889, ou seja, desde a proclamação da República. Mas antes disso, o Brasil já teve outras 12 bandeiras. Eu vou colocar aqui e vou dizendo para vocês o nome delas, tá? A bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira real, a bandeira de Dom João III, a bandeira do domínio espanhol, a bandeira da restauração. Bonito esse nome. A bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II, a bandeira real do século XVII, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, a bandeira do regime constitucional, a bandeira imperial do Brasil, a bandeira provisória da República e a nossa bandeira nacional, que todo mundo conhece. Então vocês podem perceber que as primeiras bandeiras, elas eram muito em tons de vermelho com branco, né? Isso porque até 1645, ou seja, século XVII, as bandeiras de Portugal eram as bandeiras que nos representavam, né? Que representavam o Brasil. Até porque nós ainda não éramos um país independente. Isso só vai acontecer em 1822. Então até lá o Brasil usava os mesmos símbolos que Portugal usava, inclusive suas bandeiras. A bandeira atual representa o Brasil, como eu falei para vocês, desde 1889. E ela foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Muito se falava, né, eu pelo menos aprendi na escola lá desde pequeno, que a bandeira ela é verde, amarela, azul e branco, representando o verde, as nossas matas, o amarelo, o nosso ouro, Inxalá, o azul representando as nossas águas e o branco representando a paz. Mas não é bem isso não, tá, minha gente? O fato é que com a proclamação da independência em 1822, a nossa bandeira passou a ter 2 cores predominantes, o verde e o amarelo. Mas não era por causa da mata e do nosso ouro. As 2 cores eram as cores das casas que originaram o Brasil independente, os Bragança e os Habsburgo. O verde representava a casa de Bragança, de Dom Pedro I, e o amarelo representava a casa dos Habsburgos, da Imperatriz Maria Leopoldina da Áustria. Foi a primeira esposa dele, inclusive. Se você quiser saber mais sobre as bandeiras do Brasil, eu vou deixar um link aqui embaixo explicando tudo bem direitinho, tá bom? E aí, falando sobre Dom Pedro I e Maria Leopoldina, que era sua esposa, nós entramos aí na segunda coisa que você talvez não saiba sobre a história do Brasil. A mumificação de Dona Amélia. Dona Amélia foi a segunda esposa de Dom Pedro I. Ela viveu até os 60 anos e morreu em 1873. O seu corpo foi embalsamado em Lisboa com as mais modernas técnicas de embalsamento da época. Em 1982, os restos mortais de Dona Amélia foram removidos para o Museu do Ipiranga. E foi nesse momento da remoção que descobriram que o corpo de Dona Amélia estava inteiramente mumificado. Minha gente, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem. É incrível, né? Inclusive, uma série de órgãos dela estavam inteiramente preservados. Segundo estudos, o que aconteceu foi que os processos para o funeral de Amélia fizeram com que o seu corpo se tornasse mumificado. Na jugular dela foi encontrada uma injeção de perfumes, que era para o momento do velório, né? E esses perfumes teriam freado a decomposição do corpo. E ao mesmo tempo que o caixão foi fortemente vedado, impedindo a entrada de oxigênio, né? E a gente sabe que o oxigênio ali facilita e muito a decomposição. Olha, eu confesso que eu fiquei chocado quando vi essa imagem pela primeira vez. A terceira coisa que talvez você não saiba sobre a história do Brasil é que piolhos, sim, piolhos ou piolhos? E aí você agora me pega. Foram responsáveis pelo surgimento de uma moda inteiramente nova aqui no Brasil. O que aconteceu é que em 1808, quando a família real portuguesa estava vindo para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, que estava prestes a invadir Portugal, uma infestação de piolho tomou conta das caravelas. As mulheres e as crianças tiveram que raspar as cabeças. E para não mostrar a cabeça raspada, elas acabavam colocando turbantes na cabeça. Quando a família real portuguesa chegou no Brasil e toda a sua corte, várias mulheres de turbante, as mulheres que moravam aqui no Brasil acharam que aquilo ali era a última moda de Portugal. Então o que aconteceu foi que no outro dia, várias mulheres brasileiras estavam de cabeça raspada usando turbante, né? Se sentindo na moda, inteiramente na moda europeia.
Por falar em Brasil Colônia, nós vamos para a nossa quarta coisa que talvez você não saiba sobre a história do Brasil. A feijoada não é uma invenção de escravos. A feijoada nunca foi comida da senzala. Fato é que em Portugal já havia um cozido de feijão que levava várias partes do porco, como orelha, toucinho, focinho, pé. Só que era feito com um feijão diferente, ou era um feijão manteiga ou feijão vermelho. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram em abundância o feijão preto, que é o que originalmente é feita a feijoada aqui no Brasil. E eles pegaram esse feijão preto e começaram a fazer a feijoada muito semelhante ao que faziam já em Portugal. E aí algumas pessoas acabam fazendo confusão, dizendo que o focinho, a orelha, o pé, o toucinho, enfim, eram partes que eram desvalorizadas pelos portugueses e dadas para os escravos. E aí os escravizados, na verdade, né, acabavam pegando essas partes e comendo. Mas o fato mesmo, historicamente, é que isso não acontecia. Muito pelo contrário, os portugueses davam muito valor, né, essas partes eram muito valorizadas, justamente por causa dessa comida, desse cozido de feijão que existia em Portugal há muitos anos. A comida geralmente dos escravizados estava baseada em feijão, farinha de mandioca, algumas frutas como laranja e banana, de vez em quando uma caça, uma pesca, toucinho ou carne seca. Era basicamente isso que os escravizados comiam em quase todo o território nacional. E por fim, a quinta coisa que talvez você não saiba sobre a história do Brasil. O Brasil já está na sua 7ª Constituição. E eu espero que fique por essa mesmo, viu? Nós tivemos a primeira Constituição, a de 1824, que foi quando o Brasil se tornou independente. A segunda Constituição foi de 1891, quando o Brasil se tornou uma república. A terceira Constituição foi a de 1934, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. A quarta Constituição foi de 1937, quando Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, instituindo o Estado Novo. A quinta Constituição foi a de 1946, quando o Brasil passou por um processo de redemocratização pós-ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. A sexta Constituição foi de 1967, que foi a Constituição que imperou no regime da ditadura militar. E a sétima Constituição é a de 1988, a Constituição Cidadã, que é a que impera hoje. Cada Constituição teve as suas particularidades. Inclusive, eu vou deixar também um link aqui embaixo se você tiver interesse de ver detalhadamente sobre o que cada uma falava, o que cada uma trouxe de novo e de diferente com relação às outras. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, comenta o que você mais gostou, o que você achou mais interessante nesses 5 fatos, né, nessas 5 coisas que talvez vocês não soubessem. Comenta aqui, você já sabia de alguma dessas? Você não sabia? Compartilha para os seus amigos, compartilha nas redes sociais, isso me ajuda muito. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, tchau, até o próximo vídeo.